No Minecraft Lipa, luta insana de personagens aleatórios de hoje, vamos simplesmente fazer o Paralelepípedo versus o LGGJ de Utopia 2. Simplesmente vamos colocar o player mais forte de Pandora versus o player mais forte de Utopia 2. Então se você já gostou da ideia dessa luta, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos para a luta mais insana de todo o Minecraft Lipa. Opa, bom dia, boa tarde e boa noite, galera deste maravilhoso canal. Sim, pelo que você viu na introdução, hoje vamos fazer o Paralelepípedo versus o LGGJ de Utopia 2. Ah, mas Pinguim, a luta não vai durar um segundo. O LGGJ de Utopia 2 tem aquela espada lá que mata todo mundo com hit kill. Até quem é imortal, não sei o que. Relaxa, meu patrão, relaxa. Você não conhece Paralelepípedo não, cara. Sem mais delongas, vamos começar logo essa luta. Bom, vamos começar falando da força física. Bom, em força física o Panto não tem muitos feitos de força física, digamos assim. No máximo ele tem o feito lá de ficar segurando o Tremorzilla por um tempo até o Mente chegar, mas digamos que não é força física, afinal ele usou mais os poderzinhos, a espada e tudo mais. O Panto ele não luta muito corpo a corpo, ele usa mais poderzinho e tal. E já o LG ele luta corpo a corpo, tanto que ele tem uma espada exatamente para isso. Ele fica lutando com a espada lá e tudo. Ele é mestre no PVP, afinal ele é a junção de um monte de LG. Então vamos dar esse ponto pro LG, afinal ele tem uma espada lá que ele ergue lá, que precisa de força, não sei o que. O Panto também tem, mas a espada dele é de cristal. Eu acho que é bastante leve. Inclusive, se eu não me engano, tem alguma fala dele falando que aquela espada é leve. Eu não lembro em qual lugar, mas enfim. E também aquela espada nem serve muito pra corpo a corpo, é mais uma espada só pra ele usar o poder de foguete mesmo. Então é ponto pro LG de lavada. Você deve estar se perguntando: ué, Pinguim, mas esse poder ofensivo não estava antes. Da onde é esse poder ofensivo? Bom, eu resolvi adicionar esse poder ofensivo pelo simples motivo que Arsenal não tem muita gente que luta tipo usando armas e tudo mais. A maioria dos personagens de Irmandade usando poder ou coisa do tipo. Então, poder destrutivo, poder ofensivo é meio que uma escala geral. Adiciona tanto armas, poderes e tudo mais. Bom, como foi explicado agora eu vou falar o poder ofensivo de cada um. Bom, o Paralelepípedo ele tem muito poder ofensivo, tem raio, tem o laser lá que dá 600 de dano no cara, na verdade. Tem o buraco negro, tem aquele foguete lá que ele pode spamar infinitamente. Tem muito poder ofensivo. O cara é uma máquina de poder ofensivo. O cara tem 1 bilhão de raio e laser e tudo. O LG também não fica pra trás. Simplesmente ele tem aquele cajado que conjura uma explosão, que simplesmente o cara conjura uma explosão lá que pode acabar com uma construção inteira, quase uma vila inteira, aquilo ali que pode destruir. Aí também ele tem aquela espada lá que corta o mundo inteiro. O cara cortou Utopia 2 quase no meio com aquela espada. Então o cara tem um poder ofensivo do brabo. Mas aí que tá, os poderes ofensivos do Panto não é muito em área, mas simplesmente se for jogado contra alguém normal, a pessoa morre. Então, por o Panto ter mais poder ofensivo e o poder ofensivo dá bastante dano, que tipo assim, o poder ofensivo do LG, aquela explosão é fácil de fugir, afinal o Tugin vermelho conseguiu fugir, também ela demora pra carregar. Já o do Panto é simplesmente um raio lá que acerta, é ligeiro mesmo, tipo, é difícil, bem difícil alguém conseguir desviar daquilo. Então eu acho que de poder ofensivo vamos dar o ponto pro Panto. Você deve estar pensando agora: Pinguim, e esse poder defensivo? Bom, ele é pra ser meio que o inverso do poder ofensivo. Tipo, em vez de ser poderes que tu pode usar pra atacar, pra bater e tudo mais, meio que itens de suporte que tu pode usar pra te fortalecer, poderes que tu pode usar pra te fortalecer. E bom, poder defensivo, vamos ver. O LG tem o Red Leaking lá, que antigamente era Dark Leak, que ele simplesmente pode regenerar
se regenerar. Provavelmente ele tem mais uma resistência maior. Eu acho que não, né? Porque aquilo aí é meio que só que musgo. E aí deixa a regeneração dele maior. Sei lá, eu não sei como é que funciona o Red Leak. Enfim, bom, o cara tem a armadura lá e tudo. Agora, por parte do Panto, simplesmente vamos lá. Tem aquele poder lá que dá mais corações pra ele. Tem também aquele poder que é mais inútil, que é o de conjurar um escudo de energia na frente dele. Mesmo que não seja muito útil, ele ainda deve ser mencionado. E ainda tem também o mais importante de todos, aquele ataque que simplesmente qualquer ataque que acertem nele, ele se teleporta em vez de levar o ataque. Simplesmente o ataque mais quebrado do Panto. Simplesmente ali não pode fazer nada. Tu não pode fazer nada. Dano de queda, dano de fogo, dano de poção, qualquer coisa que tu for jogar nele, o cara vai esquivar. Então não tem muito o que fazer, né? Ponto do Panto. Não tem muito o que dizer, né? Velocidade. Bom, o LG não tem muitos feitos de velocidade e barra agilidade. E o Panto, o Panto ele não tem muita velocidade, coisa assim, mas ele tem aquele negócio lá de teleportar. Tanto coisa lá de desviar e de teleportar. E ele também tem um teleporte lá, que ele se teleporta e tudo mais. E também, mesmo que ele não seja mais rápido, ele pode deixar a pessoa mais lenta. Afinal, ele tem aquelas raízes lá que prende a pessoa, a telecinese, ou também o buraco negro. Aí a pessoa vai lá pro buraco negro e ele vai embora. Então de rapidez, vamos dar o ponto pro Panto. Bom, agora feito de inteligência, sinceramente o ponto já vai pro Panto direto. Mas nem discutiu direito. Bom, o LG não tem muitos feitos de inteligência, afinal a maioria das coisas de inteligência que faziam pra ele era o próprio Panto de Utopia 2. Já o Panto de Pandora, ele simplesmente já mexeu com radiação, com a usina nuclear, coisa que necessita de bastante inteligência. O cara também mexe com poder, mexe com magia, tecnologia e tudo. O cara faz tudo isso ao mesmo tempo, pra você ter noção. Então eu acho que de inteligência vai pro Panto, mesmo que ele não seja tanto assim, mas comparado ao LG, eu acho que ele leva esse ponto. Já intelecto em combate é bastante discutível. Afinal, o Panto ele precisa de bastante intelecto em combate. Afinal, ele tem que usar todo um monte de poder ao mesmo tempo. Tipo, ele tem que bolar uma estratégia lá para poder usar tal poder, para poder fazer não sei o que no inimigo e tal. Então, ele tem bastante intelecto de combate. Intelecto rápido, viu? Porque naquela luta lá dele contra o Gagônico, simplesmente no momento em que o Gagônico coloca a bomba atômica na cidade e simplesmente tava planejando ir embora, ele simplesmente pensou rápido, ele criou um portal e mandou o Gagônico lá pra usina nuclear. E enquanto a bomba tava lá, ele simplesmente teve a ideia de mandar a bomba de volta pro Gagônico. Então o cara foi bastante inteligente em pensar nisso. O LG também ele não fica pra trás, afinal ele tem bastante intelecto de combate, afinal ele conseguiu derrotar facilmente o LG de Topcraft, mesmo que a gente não tenha visto a luta, só pelo fato de ele voltar fácil, sem nenhum ferimento e derrotar o LG de Topcraft. LG esse que já lutou muitas vezes, tem bastante experiência e tudo mais, ele conseguiu derrotar ele facilmente. Mesmo que nas lutas dele ele não mostre tanta inteligência em combate, o cara é bastante especialista em PVP, afinal ele é a mistura de muitos LGs. Vocês sabem muito bem que todo e qualquer LG é bom em PVP, então eu acho que o ponto vai pros dois. Simplesmente vamos dar empate. Simplesmente essa rodada aqui vai ser empate. Experiência. Bom, de experiência, o LG ele tem bastante experiência, afinal ele lutou com o de Topcraft, matou o Luiz. Lembrando que a versão do LG que nós estamos falando não é o LG pós matar o Luiz, só que sem os poderes do Luiz, tá? Ele não absorve, né? Nessa luta aqui ele não absorveu os poderes do Luiz, afinal seria um imortal contra o Paralelepípedo. E o Paralelepípedo não tem poder para derrotar um imortal. Então vamos deixar justo a luta e fazer ele meio que equivalentes, digamos assim. Enfim, continuando. De experiência, ele também lutou com o Tugin Vermelho, mesmo que não tenha sido muito uma luta, ele chegou lá, explodiu o Tugin Vermelho e acabou então. Então ele tem bastante experiência. Já o Panto, a experiência de combate dele, ele já lutou contra o próprio Mente, o amigo dele, já lutou contra o Paiaman, mesmo que não tenha sido muito uma luta, afinal o Paiaman só deu um ataque nele e ele foi pra longe. Ele já lutou também contra o Paiaman corrompido, da caixa corrompida, e
E também já lutou contra o próprio Gagônico, para o Gagônico não destruir a cidade. E lutou contra o Tremorzilla, que simplesmente o Tremorzilla, ele ficou segurando por horas o Tremorzilla, enquanto o Mente ia atrás de uma espada lá para poder matar ele. Ah, mas se ele é tão poderoso, por que ele não matou o Tremorzilla? Ah, é porque a hitbox do Tremorzilla, os ataques dele não acertavam a hitbox do Tremorzilla. Aí fica difícil, né? Enfim, isso aqui não tem a ver com o assunto, vamos continuar. Bom, então de experiência, digamos que eu vou dar o ponto pro Panto. Afinal, ele tem mais lutas do que o LG. Ah, mas não sei o que. O cara tem mais luta, o cara tem mais experiência em combate. Então, o LG ele não lutou muito, ele passou praticamente a utopia inteira só se preparando para a maior luta da vida dele. Ele não lutou, ele só ficou se preparando. Então, digamos que o Panto leva esse ponto de hoje. Agora, resistência. Bom, de resistência, Paralelepípedo sinceramente não tem muitos feitos de resistência, a não ser o feito de resistir contra o Tremorzilla por muito tempo. Mas sinceramente o Tremorzilla não era tão forte assim. Então eu acho que de resistência, o LG não tem muitos feitos de resistência, mas tem uma coisa que o LG tem que tem muitos feitos de resistência, que seria o Dark Leak. Bom, o Dark Leak, a maioria dos usuários dele, ele dá bastante resistência e tudo mais, tal, no estágio mais avançado. Mas como o LG tem Dark Leak não, Red Leak, que é o Dark Leak melhorado, então ele tem muita resistência. Então, já que o Panto não tem muitos feitos de resistência e o LG tem esse negócio aí do Red Leak, vamos dar o ponto para o LG. Agora, regeneração. Regeneração não tem muito o que dizer, ponto pro LG, conta do Red Leak, que pô, o Dark Leak já fazia ele se regenerar rápido. Agora com o Red Leak, meu patrão ali, um ataque, o cara parecia que nem ataque não teve. O Paralelepípedo, ele não tem muito feito de regeneração, ele só tem aquele poder dele lá que dá mais vida pra ele, mas sinceramente não é muita regeneração. Então o LGGJ ganha por conta da regeneração do Red Leak. E por último, mas muito menos importante, combate real. Bom, do combate real entre esses dois, sinceramente, Paralelepípedo leva. Porque simplesmente foi uma batalha bastante insana. O LG cortando lá, o Panto desviando lá por conta da habilidade lá de teleporte, ele prendendo o LG, conjurando um buraco negro, ou pegando ele com a telecinese e conjurando um buraco negro, ou até mesmo pegando aquela espada de foguete, spamando o foguete no LG. Tem inúmeras formas do Panto conseguir lutar de igual para igual com o LG. E sinceramente, o LG ele não consegue acertar o Panto, mas o Panto pode facilmente acertar o LG. E uma hora ou outra o Panto ia conseguir matar o LG, porque sinceramente, Paralelepípedo é muito forte. E como o LG ele não tem muita resistência, digamos assim, ele tem resistência, mas tipo, ele ficar aguentando muitos golpes, ele tem mais ataque do que resistência, digamos assim. E como o ataque não funciona no Paralelepípedo, ele precisaria mais de resistência. E como ele não tem muita resistência, eu acho que com dificuldade, muita dificuldade mesmo, o Paralelepípedo levaria essa batalha. Enfim, e você, concorda com isso? Se não concorda, deixa aí nos comentários, deixa aí o motivo. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E é isso, tchau!